olha só. O problema, olha só, muita atenção no que eu vou dizer. O problema não está aqui e muito menos, ou também não está aqui. O problema está aqui. O problema está aqui, ó. Isso aqui é jeito de ler as coisas. Isso aqui é leitura de mundo. Por sinal, esse cara, em relação a isso aqui, eu já vi excelentes declarações. Do tipo, não aceito isso aqui de jeito nenhum. Fui numa palestra do dia do Deltan Dallagnol também falando exatamente isso. Falei assim, não. Eu não vejo... Ele dizia na palestra, foi no dia seguinte daquele PowerPoint famoso. Ele dizia, rigorosamente no dia seguinte, ele dizia o seguinte, eu não vejo a hora de voltar a ser um servidor público comum. Mas um dia eu acordei, na minha opinião ele cagou na segunda parte, um dia eu acordei e falei, eu não aguento mais, eu preciso mudar. Isso não pode ser em primeira pessoa, cara. Isso não pode ser uma decisão pessoal. Mas tudo bem, mas eu vou ficar com a primeira parte. Eu quero voltar a ser um servidor comum, ou seja, eu sou um agente daquilo que está escrito. Existem 3 tipos puros de dominação legítima. O carisma, a tradição e a lei. É a lei. É pela lei, é pela regra. Ah, legal. Só que, dentre os mitos e valores que discorremos, né, dessas coisas, dessas instituições aqui, desses nossos desafios enquanto sociedade, dentre várias coisas sobre as quais nós falamos, um deles pode ou deveria estar associado ao mito de Dom Sebastião. Dom Sebastião foi à guerra e o seu corpo desapareceu na guerra. E o português passou, a partir de então, a esperar a volta triunfal de Dom Sebastião para distribuir riqueza. Então, esse aqui seria o ponto de origem à nossa lógica de expectativa de criação de super-heróis como salvadores da pátria. Isso é uma coisa nossa, como valor. Isso aqui é valor, isso aqui é justiça, é lei. Isso aqui é valor, isso aqui é justiça, é lei. Por que essa doença não cessa? O que é isso? Outro fator, por exemplo, o fato de que vencer a pobreza credencia mais. Esse cara é muito melhor do que eu imaginava que ele fosse, porque ele foi pobre. Cara, bicho, puta mérito, cara. Esse país é dificílimo, esse país é duríssimo, é muito mais difícil. Mas isso não pode ser voucher para nada, cara, em termos do universalismo necessário para o funcionamento de determinadas questões. Isso aqui é a história de casa. E em casa você vai lá e comemora lá dentro. Cacete, bicho, olha que merda que era a nossa vida no começo, olha que tesão que tá agora. Show, cara. Mas a sociedade compra muito isso. Como um valor assim, então o cara é muito melhor do que eu imaginava porque ele isso. Não, a sociedade é muito pior do que você imaginava. Porque isso se transforma num diferencial. E enquanto isso for diferencial, a gente vai ter trabalho, enquanto sociedade, para vencer esse tipo de dificuldade. Então, olha só. Por que isso? Por que isso, cara? Por que isso? Mas mais do que isso, já imaginou se a cabecinha que está aqui fosse a sua? É difícil lidar com isso, cara. Você já imaginou acordar no dia seguinte no jornal e ver sua foto retratada assim? Porque pro mal é fácil. Já imaginou meterem o pau em você, tá puto, vai ficar muito puto. Não quero isso. Eu quero a outra parte. Eu quero saber se a gente está preparado para lidar com a parte boa da história, que não é boa. Retratar assim não é bom. O que temos quando nos tratamos assim? O que esperamos? Se o valor é esse, estamos preparados para arrefecer ou estamos ansiosos para nos tornar? Bicho. Não é fácil. O que eu costumo brincar com os meus alunos em aula de ética, essas coisas, eu falo assim, você está reclamando do deputado por quê?
Você está puto porque ele expropria? Ou você está morrendo de inveja porque não é você que tem? E separar isso na cabeça da gente é super difícil, cara. Eu lido com isso direto. Tem umas figuras, por exemplo, no rádio que eu não gosto. E vira e mexe eu ouço e falo, Humbertão, você não gosta porque você está com inveja ou você não gosta porque é ruim mesmo? Aí eu fico olhando pro rádio e falo, Humberto, se cuida, velho. Se coloca dentro de você, velho. Ego inflado não cabe dentro da alma, velho. Lembro do desenho, lembra dos desenhos do Pateta, o anjinho e o diabinho? Eu olho para um, eu olho para outro. Esse cara é um bosta. Humberto, você tá aí com inveja. Segura tua onda, meu filho. Cara, eu sou professor, velho. Eu escolhi outra coisa. Você já imaginou se eu tivesse a caneta para decidir a vida de alguém, velho? Não é para desanimar, mas é só para olhar, cara. Só para parar todo dia e fazer uma reflexãozinha e tal, não sei o quê. E eu tô falando sério, cara. O meu primo namorou com a juíza e eu sempre perguntava para ele, ela faz terapia, velho? Eu falava, ela faz, cara. Ela faz, ela tem dilemas bizarros, assim, ela tem... E detalhe, cara, não dá para um dia acordar de outro jeito e falar, putz, bicho, vou pegar aquela sentença de 3 anos e meio atrás e vou reavaliar. Não, vai fazer mestrado então, né, bicho? Vai discutir com a banca, né? Porque você não vai reavaliar, né? Você não vai... É muito louco, cara. É muita responsabilidade. Com um detalhe. Você não é tão constantemente avaliado quanto outras posições sociais que têm uma responsabilidade gigante. Por exemplo, o legislador de 4 em 4 anos reavalia. Claro que à luz da nossa cultura política, por vezes é reavaliado pelas piores coisas que existem, mas ele é reavaliado. O prefeito é reavaliado. E o juiz? Quantos reconcursos ele faz? Não faz. Ele pode fazer para andar mais, mas não faz. E detalhe, professor também não faz. Por exemplo, eu terminei meu doutorado em 10 de dezembro de 2007. Cara, faz muito tempo, vai fazer 10 anos, cara. É muito ruim isso. Quando eu pego colega, amigo, voando no fim do doutorado, que eu olho o cara falando, eu falo, caramba, bicho, tô sentindo falta de assistir aula. Eu assisti essa semana uma palestra de 40 minutos com um professor meu da universidade. Aí eu olhei para ele e falei, professor, cara, eu preciso voltar lá. Ele falou, Humberto, a porta está aberta, cara. Eu falei, e tempo, professor? Ele falou, não sei, eu estou dizendo para você, a porta está aberta. Se o cachorro vai passar na porta, são outros 500. Mas você não acha que no CNJ e corredoria, não estou falando que está o ideal não, tá? Mas você acha que isso já não tem um certo tipo... Está longe do ideal, concordo, mas... O juiz de 10 anos atrás e de hoje, o papel dele mudou muito e a cobrança está muito longe do ideal, obviamente, mas... Mamerou. Muito. Hoje tem... Não, isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo, cara. Diga. Eu até achei que a gente pode ser um pouco mais otimista, porque tendo em vista aqui as corregedorias, que acabam que são os órgãos fiscalizadores dos magistrados, e o CNJ são compostos pelos próprios magistrados, essa nova geração, essa nova tendência tende a trazer um novo perfil para os que vão fiscalizar. Então eu acho que isso vai ser muito bacana também. Por enquanto a gente tem uma estrutura tradicional na corregedoria, porque a maioria é composta por desembargadores, mas acho que vai mudar para melhor. Sim, assim, órgãos públicos que têm controle externo, como a Defensoria, por exemplo, que a Defensoria tem uma ouvidoria que é popular. Que são pessoas, cidadãos, é membro de ONG, não é defensor, tem defensor também, mas tipo, um defensor para membros da cidadão normal. Funciona, pois a defensoria é muito mais democrática e tem um trabalho que é reconhecidamente de muita qualidade. Eu sou feroz defensora, mas eles trabalham melhor do que os outros órgãos, porque o controle é externo. Mas também não. E a defensoria é muito mais nova, não deu É muito moderna. É muito mais moderna. O concurso da defensoria. Eu não sei, eu acho que o perfil é totalmente diferente. E a defensoria ela é muito mais nova, não que não
Tem uma problema, paixão mas diferente, é um né? Mas o simples fato de ser diferente e de estar em contato direto, obviamente, com a magistratura, você não tem a dúvida que já vai enfrentar a magistratura. E não que ela tem que ser enfrentada, mas já vai botar o cara para pensar. Falar, opa. David Hill está gritando aqui. Eu acho que a defensoria ainda está limpinha porque ela é nova, não porque ela é diferente. Porque no Paraná, por exemplo, eles abriram um concurso, aí selecionaram tanto, os caras entraram, tinha um orçamento que era tipo para 100 defensores e tinha 30. O que os caras fizeram? Vão abrir outro concurso? Redistribuíram. Vamos aumentar o salário. Então, Mas por que o defensor público ganha menos que o juiz, por exemplo? Não, então. Ou um membro da MP? O que aconteceu, tem uma lei, talvez você não saiba, mas tem um PL nacional de equiparação do salário do defensor público ao Ministério Público. não, então, mas Só tem isso Não, também mas- para professor do ensino superior público. Equiparar o salário do professor de universidade pública ao do ministro do STF. Percebe? Todo mundo quer. E eu não estou dizendo que mereça ganhar menos, mas estou dizendo essa discussão do recurso, isso é delicadíssimo, isso é sempre complicado. É sempre complicado. É super difícil. Eu estou analisando pela lupa do justo. Sim, para mim não é justo. Que um defensor ganhe menos que um membro Não, da mas MP. não é. Eu acho Sim, que ao invés de é usar mais super vagas, justo eu ter salários variáveis de acordo com cada categoria. Ao do invés de serviço abrir público. concursos novos, né? Então o grande problema é que você sempre vai querer defender, ganhar mais, e óbvio que sempre vai fazer uma leitura condizente com a sua realidade ao atestar que a sua realidade merece ganhar tanto quanto a realidade maior. Isso sempre. E aí, assim, é quase que um saco sem fundo, né, a discussão. Por exemplo, o médico... Vamos sair do salário, vamos para outras questões. O médico tem direito de burlar o rodízio em São Paulo. Isenção do rodízio em São Paulo. Na minha opinião, absurdo. Absurdo. Primeiro porque dá a sensação de que todo mundo vai conseguir fazer isso. Eduardo Tuma, vereador de São Paulo, pedindo para isentar de rodízio de advogado. Por quê? Porque é inadmissível que um cliente espere dar 10 horas, por exemplo, para sair da cadeia. Esse é o argumento da justificativa do projeto. Sim, e não é admissível que você pegue um táxi? Não é admissível que você pegue um Uber, que você pegue um ônibus? Não é admissível que ele espere? É inadmissível esperar? Não, então, é sempre absurdo. E o médico é igualmente absurdo, porque se o médico não pode, o enfermeiro também não pode. Se o enfermeiro não pode, o cara do exame clínico lá não pode. O dentista não pode. Porra, bicho, dor de dente é pior do que dor na ponta da orelha. É muito pior. Dor de dente é uma das piores dores que tem, cara. E quem resolve a dor de dente não é meu médico, é meu dentista. Então a minha dentista também não devia poder. Pública num país que até ontem proibia pro bono. Sim. É verdade. Então, você tem uma série de... Isso não tem nada a ver com uma coisa, não tem nada a ver com a outra. É completamente diferente. Porque a questão do Probono foi a OAB que sempre barrou. Foi uma escolha da ordem. Existiam projetos de lei que tentavam subir, que eram sempre barrados pela ordem dos advogados no Brasil. A criação da defensoria está prevista na Constituição. São coisas... Então, ordem, que é outro problema. Sim. Que é outro problema gigantesco. Quer dizer, cara, tem uma organização que regula a minha profissão. Ótimo. Ótimo até você tentar entrar lá dentro e dar palpite, né? E descobrir que você não pode. E descobrir que você tem que fazer um verdadeiro périplo de vida para ser membro da ordem. Eu fui convidado, por sinal, esses tempos para ser membro da ordem. Descobriram uma brecha lá, dizendo que na Comissão de Direito Eleitoral, não sei se em outras pode, mas que pode ter pessoas de outras carreiras. Então agora eu vou assumir como membro da Comissão de Direito Eleitoral e Partidário. Eu olhei e falei, cacete, bicho, será que eu vou querer um cartão de visita, assim, uma carteirinha? Né? É tenso. A Ordem dos Advogados do Brasil, por sinal, foi o lugar mais difícil de conseguir dado na minha dissertação. Eu consegui tudo do MP, mesmo que tenha que ir lá, pedir, conversar, sentar, levar, ver o colega, conhecer a neta do outro, tal, mesmo que tenha passado por tudo isso, eu consegui o que eu queria. Na Ordem... Super difícil. E é a entidade vocacionada para esse controle naturalmente externo da magistratura. E é o que nós não podemos fazer, isso falo como advogado, por quê? Pode falar a verdade aqui? Se nós, advogados, exercêssemos o controle das nossas prerrogativas frente ao magistrado,
principalmente em cidades pequenas, já era. A gente perde. Sim. Ou a justiça perderia. Não, perde pro bem e perde pro mal. Sim. Perde tudo. Então não Perde tudo, é ótimo. eu tenho um acordo com o juiz. Sabe qual é o acordo com o juiz que eu tenho? Eu forneço medicamentos sem contestação. E ele olha com carinho quando os mandados de segurança são impetrados contra o município. Ai, não fala. É um acordo que eu tenho. Ele fala assim, olha, você está de muito boa fé em não contestar medicamento. Eu falei, ótimo. E eu vou estar com um olhar carinhoso contra processos contra a prefeitura. Não. E dá certo. Dá certo. Então, a gente volta aqui, ó. A gente volta aqui, ó. Ó, tá aqui. Responsabilidade versus convicção. E, cara, não é acusando, criticando nada. É isso o tempo inteiro. É isso o tempo inteiro. Numa sociedade que vive disso aqui, ó. E de outras coisas mais. Olha só, eu sei que o STF é um mundo à parte. Tenho plena certeza disso. Mas ele carrega uns valores tão legais, ó. Conrado Hübner, né, Mendes, professor da USP aqui. Cara, muito legal, muito interessante. O STF são 11 ilhas fortes, mais fortes do que nunca. E se manifesta assim, pelo menos de duas maneiras. Primeiro, quando suas decisões colegiadas correspondem a nada mais do que a soma de votos individuais sem maiores interações comunicativas entre as ilhas. São decisões fragmentadas, com argumentos diversos, que dificultam a identificação de um fundamento comum, uma coxa de retalhos. É verdade que, estatisticamente, a maior parte das decisões colegiadas é composta de decisões unânimes, nas quais segue o voto do relator, aparentemente o contrário das 11 ilhas. Isso acontece, sobretudo, nos acórdãos das turmas. Porém, se olharmos mais atentamente para esses números, perceberemos que quando o caso é controverso e de maior exposição pública, a regra é o modelo fragmentado. Praticamente nenhum ministro do STF resiste à tentação de se expressar com sua própria voz quando está sob os holofotes, mesmo se concorda com a linha de outro voto ou se o que tem a dizer for, no limite, redundante. Ninguém abre mão da vaidade autoral, nem quando isso teria potencial para estimular uma corte melhor que tome decisões melhores. É o que a gente costuma brincar, né? Tem certos ministros do STF que quando abre a geladeira dão entrevista. Afinal de contas, a luz acende. Segundo, na pura e simples ausência do colegiado em 90% das decisões que a corte toma. Perdão, né, essa ilha se manifesta na pura e simples ausência do colegiado em 90% das decisões que a corte toma. O STF é, na maior parte do seu tempo, um tribunal monocrático. O ministro pode individualmente tomar decisões liminares que consumam efeitos irreversíveis, engavetar casos e jogá-los para um futuro indefinido, desengavetar casos que estavam aguardando julgamento há muitos anos ou poucos meses. O STF é refém dos caprichos de cada um dos seus membros. Nada melhor define 11 ilhas. A vaidade desses caras é um negócio que transcende o limite de qualquer coisa razoável na história da humanidade. E aí, cara, isso aqui escorre. Isso aqui vaza. Isso aqui transcende. Quem somos nós aqui dentro? Heróis ou agentes sugados pela burocracia? Que isso é outro problema gigantesco. A burocracia dizima o cara. Quando o Nalini assumiu a presidência do TJ aqui em São Paulo, eu encontrei com ele, ele era do grupo de estudo que eu participava, eu perguntei para ele, eu falei, Renato, não existe muita depressão na magistratura? Não existe muita fuga para a arte na magistratura? Você já fez algum estudo sobre isso? Ele falou, cara, nunca fiz e fiquei curioso para fazer. Vocês já foram num fórum, um negócio que não tem lá um raio de uma exposição de uns quadros pintados, de umas fotos, umas coisas assim, e você vai olhar, é magistrado, cara. Não estou dizendo que isso não seja normal. Claro que é normal, cada um faz o que quiser, quer fazer arte, quer chegar em casa, pintar quadro e tal, mas eu tenho para mim a sensação de que é um pouco acima da média, cara. É só uma sensação, é só um cheiro, assim, é só uma hipótese. E tenho que isso é fuga. A burocracia dizima esse cara, bicho. Destrói esse cara. É duro isso. Então, se existe uma fuga de alguma coisa, um afastamento, uma dificuldade de ver o mundo, e existe autonomia e convicção, cara, autonomia e convicção atrelada à depressão, afastamento e dificuldade de ver o mundo, é dificílimo contornar, cara.
faz muito sentido fazer terapia, cara. Isso não é, e não há demérito nenhum na vida em fazer terapia. Quem faz terapia não é louco, quem faz terapia não é maluco, não tem nada disso. Usar a visão moderna da história, né? Não usar a visão antiga. Faz bem, cara. E aí eu vou terminar aqui, ó, nesses meus últimos minutinhos. Vou usar algo que me deixa mais confortável, justiça eleitoral. Acarrega bastante do que a gente disse até aqui. Os juízes reclamam que ela é uma estrutura emprestada, né? O cara faz eleitoral ou assume eleitoral em ano eleitoral. Essa justiça tem especificidades, tem tempos específicos e, infelizmente, o bacharel em Direito não tem formação em Direito Eleitoral Partidário. A pesquisa que eu fiz em 2015, sorteamos uma amostra das 1.200 escolas, sorteamos uma amostra de 200 ou 300 escolas, visitamos o site de todas essas escolas, chegamos na grade curricular de todas essas escolas e percebemos que 1/3 das escolas tem a disciplina e metade desse 1/3, portanto 16%, tem esta disciplina como disciplina obrigatória no currículo. Portanto, em 2015, 1/6 das escolas de direito desse país tinham direito eleitoral partidário. Com certeza. O resto, outro sexto, a gente não sabe se tinha ou não tinha, porque disciplina optativa em faculdade privada pode abrir ou pode não abrir, e o resto não tinha. E esse cara vai fazer eleitoral. Aí tem uma prerrogativa legal interessantíssima para a justiça eleitoral, né? Uma lei de 1965, né? Lembrem-se o que era o Brasil em 1965 em termos de valores democráticos, que oferta à justiça eleitoral a possibilidade de tomada de decisões unilaterais na forma de resoluções e interpretações da lei, mesmo dentro do ano calendário eleitoral. Tanto que uma das mudanças da reforma política do ano passado era as resoluções da justiça eleitoral que forem tomadas dentro do ano calendário eleitoral serão válidas ou estarão válidas para as próximas eleições. Eu li aquilo e falei, puta, bicho, evoluímos enquanto sociedade. Mas o Cunha pegou o relatório do Marcelo de Castro, jogou no lixo, chamou o Rodrigo Maia, ele fez outro e sumiu aquele lance. Então é difícil abrir mão de poder. Né? Tomando decisões absolutamente assombrosas à luz da realidade. E aí eu vou terminar com esses exemplozinhos aqui. Redução de vereadores. 2004. Chamou um economista, botou sentado na cadeira, pagou uma baba pelo parecer, o cara fez umas contas, e outros economistas de outros profissionais teriam feito contas diferentes, e disse assim, a partir de agora é assim, ó. Tira a liberdade do município de definir naquele intervalo populacional qual que é o número de vereadores que ele tem e determino claramente, de tanto a tanto são tanto, de tanto a tanto são tanto. A sociedade deu salto desse tamanho. Finalmente, vamos mandar 7.000 vagabundos para casa, pagamos, gastamos dinheiro com essa merda. Qual que é aquela história? Os 30 dos 100, 30, os 30 querem o dinheiro dos 100, não era isso? Não estou dizendo se é verdade ou não, eu não estou entrando no mérito. E óbvio, não estou duvidando, mas não estou entrando no mérito. Mas estou dizendo. Nossa Câmara tinha 18, agora tem 12. A sociedade dá pulo. Ei, mandamos 6 vagabundos pra casa e tal. Eu não conheço democracia em que a representação de menos seja mais, mas tudo bem. Mexeram no artigo constitucional que falava do percentual do orçamento destinado ao legislativo nos municípios? Imagina, isso é muito complexo. Isso é ininterpretável. Está fixo. O que vocês mais assistiram de 2005 para cá no Brasil? Inauguração de sedes do Legislativo. Gabinetes mais equipados do que nunca. Só que, infelizmente, o Legislativo nesse país, eu tenho defendido isso já faz um tempo, não é poder plural. É condomínio de comitê eleitoral pago pelo poder público, pelo dinheiro público. É o que a gente tem visto em termos de legislativo. Então, a sociedade comemora uma coisa, os juízes acham que estão por cima, né? O TSE acha que está por cima, também sei que é uma arena específica e tal, e a vida continua. Verticalização, 2002. Os partidos que se coligarem da forma X no plano federal para presidente da República terão, a primeira versão foi essa, terão que repetir essas coligações nos estados.
Autoridade, desculpa, eu gostaria de fazer uma perguntinha, é que eu me coliguei com ela para lançar ela candidata a presidente da República, só que ela é gigante, ela está em 27 estados, mas eu sou um partido pequeno, eu só estou em 15, o que eu faço? Puta, é mesmo, né? Não dá para repetir em todos, é óbvio que não dá para repetir em todos. Deixa eu só lembrar uma coisa para o senhor, é que tem uma teoria sobre partidos políticos que diz em regimes federativos, sistemas partidários tendem a ser descentralizados, e o Brasil, até onde a gente vai, por mais que não pareça, por mais que às vezes pareça um reino, isso aqui é federativo. Os partidos só têm 2 estímulos federais, presidente e vice. Aí tem 1.059 deputados estaduais, 513 federais, ora 27, ora 54 senadores, 27 governadores, 27 vice-governadores. Você quer que o partido haja nacionalmente? Querido, você está querendo demais. Sabe qual é o único partido que age do jeito que a justiça quis? Na época era o PSTU. Não tenho nada contra o PSTU, cara, mas o PSTU não pode ser usado como padrão de partido político brasileiro. Porque ele sequer representante tem. Depois de 2002 tem um vereador aqui, outro ali, tal, não sei o quê, mas não pode ser usado como padrão de partido político. Fidelidade partidária. O mandato é do cidadão, o mandato é do partido, o mandato é do partido para cargos proporcionais e do cidadão para cargos majoritários. Tudo isso aqui é justiça. Não tem legislação recente em matéria de fidelidade partidária no Brasil. E aí a de 2011 é a pérola. O sujeito pode mudar livremente de partido quando para um novo partido que está nascendo. Você já imaginou esse cara explicando para a esposa o que é fidelidade? Deve ser genial, cara. Olha, amorzinho, hoje a gente tomou uma decisão sobre fidelidade lá no tribunal que eu espero que se estenda para esta casa. Não, né, cara? Definitivamente não. Então, é muito louco isso aqui. Vamos para esse aqui. Esse é genial. Diretórios municipais. Então, a Justiça Eleitoral estabelece uma audiência pública em dezembro do ano passado, ano calendário eleitoral, né, já dentro, e diz o seguinte, olha, tô lendo aqui uma lei de 1900 e não sei quantos, 50, 75, tal, tá escrito aqui, ó. Partido para disputar a eleição tem que ter diretório constituído, não pode com comissão provisória. É verdade, isso é? Existe essa lei? Existe. Se existe a lei tem que ser cumprida? Tem. Só que, cara, tem um problema, ela nunca foi exigida. E aí, em dezembro do ano eleitoral, o cara vem falar, a partir então dessa eleição vai ter que ser. Sabe o que aconteceu, gente? Isso aqui é só umas reservas técnicas. Olha que legal, cara. Em 24,05% das cidades brasileiras, na época da decisão, só tinha nenhum ou um diretório municipal de partido político na cidade. Portanto, numa canetada, numa declaração, numa decisão da Justiça Eleitoral, em 1/4 das cidades brasileiras não teria eleição entre 2 candidatos. Como inviabilizar a democracia numa linda manhã de terça, por exemplo. 5% das cidades brasileiras não tem diretório, só tem comissão provisória de partido político. Eu não tenho orgulho disso aqui, mas não é na caneta que você resolve isso. Você vai ter que resolver isso aqui no médio prazo. Aí, ministro GM disse, é verdade, deu merda, né? Então, vamos combinar? Vale para a eleição de 2018 para o plano estadual e 20 para o plano municipal. Boa, GM. Agora tem que ver se lá na frente alguém vai lembrar disso. É lindo esse país, é muito legal. Eu adoro esse negócio. Olha só, por fim. Bom, o Jardim de Bonsais, né, que são as nossas mini-reformas políticas. Agora, mais bizarro, olha isso aqui, cara. Vamos olhar os dois lados. Eu tô lá na esquerda. Eu não votei no Temer. Ah, bicho, desculpa, cara. Não fica triste, mas votou, bicho. Quando você apertou 13, você levou o 15. Porque o artigo 6º da lei eleitoral diz que isso aqui chama coligação. E que isso aqui pode ser 13 e 15. Podia ser qualquer outra coisa, mas é 13 e 15. Então, votou aqui, votou aqui. Né? Não tem um botão que quebra o voto. Fala assim, 13 sem 15. Votou. Então, dane-se, votou. E aí vem o lance. Né? Aí cai e tal, tem impeachment, derruba, né? Todo episódio que todo mundo conhece. É um absurdo eu ser punido pela arrecadação de dinheiro ilícito aqui.
É como se eu tivesse no carro guiado por essa senhora, ela tivesse atropelado 10 pessoas e eu tivesse pago pelo crime. Não, não é isso. É como se você quisesse abrir uma empresa com essa senhora, ela tivesse captado dinheiro no mundo e você, como sócio, igualmente sócio dessa aqui, essa senhora aqui é caçada e o senhor quer continuar bonito pela arrecadação ilícita. Aí sim faz sentido. Não faz sentido quebrar a chapa, cara. É inadmissível. Dinheiro está absolutamente relacionado a voto nesse país. Então, se arrecadou aqui, arrecadou aqui. Isso é inseparável, é impossível. E não é impossível porque o Humberto Dantas quer, ou porque a ética e a moral quer. É porque todas as decisões recentes da Justiça relacionadas a governos estaduais e prefeituras, nesse parâmetro e nesses termos colocados na Justiça, caçam a chapa. Mas o GM gosta desta discussão aqui. É lindo, cara. Mas o ministro Gilmar Mendes e o nosso querido Michel Temer têm que conviver com a ideia de que isso aqui tinha que acabar. Portanto, há uma probabilidade bastante grande do Tribunal Superior Eleitoral subir até 2018. A questão dos documentos às vésperas das eleições, a ficha limpa, né, que a gente já comentou aqui, a cláusula de barreira com o ministro Marco Aurélio, aquilo é um esbulho. Cláusula de barreira, década de 90, vale para 98? Não, é muito cedo. Vale para 2002? Não, é muito cedo. Vale para 2006? Tá bom, 2006. Os partidos tiveram 11 anos para se preparar. Se prepararam, disputaram a eleição com cláusula de barreira. Aí vem o Marco Aurélio. Olha, eu estou lendo aqui a lei, olha, dá para interpretar de tantas formas, então eu não sei se esse partido sim, esse não, se aquele... Ele começa a criar, ele cria aquela fantasia dele, ele vive num mundo à parte, cara, ele cria aquele trago todo e os caras consideram a bodega da cláusula de barreira inconstitucional. E vem reclamar. O erro foi do Legislativo. Por quê? Porque como é que vai fazer isso aqui por lei ordinária? Tinha que ter feito uma reforma constitucional. A gente sabe que a Constituição é reformada quando os caras querem. Os caras não criaram uma janela de transferência partidária dentro da Constituição só para mudar de partido no começo desse ano? Então também o Legislativo consegue. E agora? Como é que a gente muda o mundo? Com estabilidade, humildade, imaginação sociológica, menos corporativismo, solidariedade e discutindo se é por responsabilidade ou por convicção. E só para não perder o costume de provocar, por que a gente tem uma justiça tão tardia? O que demorou tanto? Alguns já estão dizendo que foi troca. Troca. Eu te dou, você não me enche o saco. Tem gente defendendo que é isso. Vai começar a pipocar aí, artigo. Estava conversando, eu estou dentro do grupo lá do pessoal de Pernambuco que discute judiciário. Já começou. Cara, eu vou escrever isso, vou escrever aquilo. Outro dia o cara mandou um ensaiozinho ali e falei, rapaz, você vai causar com essa merda, cara. A justiça no Brasil é tardia porque ela foi comprada. Comprada pelo Legislativo e pelo Executivo com privilégio. Eu vou te dando privilégio, você não me enche o saco. Eu vou te dando privilégio, você não me enche o saco. Eu vou te dando privilégio, você não me enche o saco. Aí um dia, essa heterogeneidade, essa novidade, essa galera nova, esse oxigênio, resolveu encher o saco. Para alguns pode ser isso, para outros pode ser só um super-herói que tem lado, que está agindo de acordo com os interesses X, Y, Z, e aí começam as tentativas de desconstrução, e esse debate não acaba nunca, 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 nunca. Leiam o que falam sobre a Operação Lava Jato na internet. É do Eldorado e da descoberta da democracia à tentativa de os Estados Unidos invadirem o Brasil pelo Paraná. E é sensacional, cara. É sensacional, porque você começa a ler e falar, rapaz, a criatividade... a Rússia por Roraima vai ser um drama. Assim. Cuidado. Cuidado. Rússia por Roraima, velho. E a Major Janaína Pascoal na frente, assim. Sobre novos concursos para professores, né? Estamos falando de professor concursado. É isso. E agora? Difícil, né? E aí? O que a gente faz da vida? Mudar o mundo, desde que não seja com o dinheiro dos outros, seja com o seu próprio dinheiro, desde que não envolva a liberdade alheia, para mim, tá ótimo. Ou seja... Não mudar o mundo. Não falei isso mesmo. Ou seja, um posicionamento mais liberal.
E que é extremamente importante de ser considerado no rol de posicionamentos de leituras. Fantástico. É muito legal. Tem lugar que tem mais salvador do mundo que no Brasil? O problema é sempre com o dinheiro dos outros e salvar o outro, sem que o outro queira. Não. Salvar o outro, assim, salva ela. Né? Não vem encher meu saco nem mexer nas minhas coisas. Que é outro negócio tenso, bizarro. De mexer todas algumas coisas usando tributação também. Eu falo solidariedade. Daí vai para um negócio muito anarquista, né? Mas é um mal necessário que deve existir. Porque no limite da tributação. A gente pode conversar o que é justo, né? A oxigenação é um começo. A oxigenação é um bom começo. A gente está numa virada de gerações que é uma oportunidade de debate muito grande, de rever e deixar bem claro que o que aconteceu até hoje não funcionou da forma como todos imaginavam que seria o ideal. Então é bem importante tomar cuidado para não repetir erros. Isso em todas as esferas. Não, por isso que eu não estou sendo irônico, cara. Por isso que eu achei fantástico essa medida do negócio da desaposentação. Não o resultado. O resultado, eu, sinceramente falando, acho que a pessoa devia ter um pouco mais de poder jogar um pouco melhor com esse sistema. Afinal de contas, ela paga e... Enfim, acho que tem uma questão para ser vista aí, mas eu adorei o desfecho no que diz respeito à palavra usada, cara. É esse lance dessa solidariedade. Eu achei isso fantástico, cara. Porque isso me dá a mais absoluta capacidade de ficar procurando solidariedade em todos os agentes, cara. Porque eu, como cidadão, fui desafiado a ser solidário. E eu adoro esse desafio. Acho esse desafio genial. Eu quero esse desafio de ser solidário. Eu quero colocar isso como parâmetro para a minha vida. Mas, cara, não existe solidariedade unilateral, cara. Solidariedade é um valor universal, cara. Todo mundo tem que ser solidário. Eu não posso ser... Nós vamos fazer solidariedade no mundo líquido, como diz o Zygmunt Bauman. Pois é, cara. Pois é. Tudo está muito líquido, está fluido. Então, mas... Vamos tentar estabelecer alguns parâmetros. Entra pro teto. Tem um monte de gente obrigada. Não, mas é sério. Eu acho que é, assim, das respostas de problemas sociais é um dos melhores. Sim. Porque você está preocupado com a sociedade, vai lá no teto, tenta ajudar os caras a construir, tenta fazer a colheita, ou se não tem tempo, pega seu dinheiro que você trabalha e dá aos caras. Mas o teto tem que ser política pública também. Pode ser. Pode ser. Eles não trabalham só na parte das Por exemplo, eu trabalho com educação política. Eu vou lá na ponta falar para o moleque que a gente precisa pensar na democracia, que existe um sistema, que é assim que elege, que a gente precisa prestar atenção nisso e tal. Sem pedir voto, sem fazer nada disso. Imagina fazer uma bobagem dessa. Né? Por mais que eu saiba que tem muita gente que faça, mas é isso que eu vou lá fazer, certo? Então, é uma das leituras agora. E isso devia ser política pública. Eu sou a favor de que meu filho tenha um professor na escola que explique o sistema eleitoral para ele. Eu não quero que pegue a mãozinha dele e vá lá apertar o botãozinho da urna. Isso não precisa. Ele tem capacidade de fazer. Mas eu quero que ele saiba como funciona. Né? Isso eu acho legal. Então tem uma série de coisas que a gente precisa saber, a gente não sabe e a gente precisa melhorar, cara. A gente precisa resolver, a gente precisa aprimorar. Então eu acho que isso é fantástico. Essa oxigenação é fantástica. Agora, é uma sociedade fluida, né? Então, ou seja, hoje é de um jeito, amanhã é do outro. É uma sociedade de causas. E as causas aparecem e desaparecem. Agora, o simples fato, cara, de você poder reunir aqui... Eu vou fechar da minha parte só falando daqui. O simples fato de a gente poder se reunir aqui para pensar já é diferente da sociedade em que a gente vive, cara. Isso aqui é muito interessante, cara. Isso aqui é muito legal. Poder ter estado aqui com vocês e ouvido vocês. Ouvido falado coisas, ouvido coisas e tal, não sei o quê. Falado mais que a boca, porque isso é sempre... Né? Gosto de falar, tal, mas... De ouvir, cara, achei... animal, assim. E eu acho que a gente está precisando mais disso. Não nós aqui, nesse instante, ficar aqui até 10 horas da noite, não é isso. A sociedade precisa discutir mais. A sociedade precisa se olhar mais. Por sinal, eu quero tomar uma coisa aqui muito legal. Nós não somos treinados no Brasil para olhar no olho do outro e dizer eu discordo de você.
E a gente fez isso aqui, nós discordamos aqui entre pessoas. Isso precisa ser muito delicadamente valorizado, como uma coisa importantíssima. Discordar, cara, é uma joia, cara. Discordar é um tesouro. E a gente não faz. Por isso que nós somos, por vezes, tão cínicos nesse país, cara. Na Alemanha se aprende isso na escola. Se discorda na escola. Tem aula de valores. Se debate olhando no olho. A gente não olha no olho no Brasil, a gente desvia o olhar. A gente desvia o olhar o tempo inteiro nesse país, sobretudo quando a notícia é ruim. Quando a notícia é boa, a gente olha. Ai, como você é linda, eu te adoro, você é genial, te adorei, querida. Não vejo a hora de encontrar, quando você for, eu vou lá, não sei o quê. Isso a gente faz super bem. Agora, cara, não gostei, fiquei chateado, tô aborrecido. A gente olha pra baixo, a gente finge que não é, a gente manda uma carta, a gente manda a merda, a gente para de ligar. Cara, por que isso? Então a gente precisa disso, diga, como patrimônio. Isso é bem social, diga. Essa questão de não olhar no olho para discordar também é uma coisa que eu tenho muito interesse em estudar e participar de alguma discussão sobre a rede social. Porque eu acho que realmente, para eu olhar para ela e falar que eu discordo, a gente não é capacitado, mas na hora que a gente está atrás do nosso perfil, aí as coisas acontecem de uma forma que você não imagina. Você cria, você ganha uma capa daquela ali e você fala o que você quiser. Entendeu? Da forma que você entender, da forma mais irresponsável possível. Então, eu vejo hoje coisas na minha rede que, sabe, e agora nessa campanha eu também tive a oportunidade de discutir com uma amiga minha de infância, sabe? Chamei ela também porque na hora de, vamos ver, eu estou falando dos outros, mas eu também sou assim. Sim. Eu não tive coragem de chamar ela para almoçar, eu mandei um WhatsApp para ela. Entendeu? Eu falei, por que você fez aquele comentário público? Entendeu? E aí eu fiquei o dia inteiro discutindo com ela por WhatsApp, falando, em nenhum momento você chegou para me perguntar, para saber por que eu tinha tomado aquela decisão. Você preferiu rir e ridicularizar aquilo de forma pública sem nenhuma responsabilidade. Isso vai completamente contra os valores que eu vejo, que eu vi em você desde que as pessoas falam. Acho que você toca em umas coisas muito importantes, assim, Letícia. Primeiro o que esses novos tempos, o que esses novos mundos, por mais que tragam de coisas legais, também trazem de desafios, né? Nós somos e demonstramos ser de acordo com o conforto do espaço em que a gente está, né? De dentro do meu celular, deitado na minha cama, sentado no meu sofá, ou puto com o meu entorno, eu desconto ou me sinto à vontade para dizer o que vier na minha cabeça. Por sinal, eu estou com um texto pronto para soltar. Eu gosto de soltar um texto no Facebook. Não. Vai ser muito grosseiro, mas eu estou falando que... Me perdoem, mas é para ser grosso mesmo, nesse caso. Eu tô propondo que a gente crie um método de mudar algumas peças do corpo de lugar. E eu estou propondo que o esfíncter vá para o cérebro. Porque, cara, bicho, tem que ter algum tipo de músculo que prenda. Porque, cacete, bicho, rede social, Humberto Eco falou muito disso. A visão do Humberto Eco sobre as redes sociais é um negócio muito lúcido. Assim. É reto sem esfíncter, cara. E em velocidade, de pé, assim. E para bagunçar o coreto, assim, para fazer o negócio sair. Muito, muito forte, cara, muito agressivo, né? Então, a gente não modula, né? Eu tenho feito uma coisa muito legal nas minhas redes sociais e que é totalmente intolerante e é porco. Mas assim, eu solto uma coisa que eu sei que é polêmica e nervosa e espero. Eu falo, esse aqui, é esse aqui. Bloqueia. Bloqueia, cara. Na minha infância, bicho, eu fui amigo de um monte de gente sem nunca ter rede social. Eu sou tiozinho, eu sou velho, tô ficando velho, cara. Amigo é quem eu pego, assim, seguro.
sento para tomar um vinho, falo besteira, falo bobagem. Só pela internet, bicho, aí não é amizade, é contato. Velho. E aí contato, você tem com quem você quer ter e não tem com quem você não quer ter, velho. Então tem uns problemas sérios nisso. Eu sei, já estourou tudo, né? Dá um... Só queria dar E já desligou ali também. Não precisa. Eu só mostrar um negocinho. O pessoal que já está, antes de finalizar, vocês estão com um papelzinho aí, só pedir para vocês avaliarem de 0 a 10 o dia de hoje. 10 sendo um dia muito proveitoso. 10 sendo pouco polêmico e 0 sendo totalmente polêmico. Que sacanagem. Mas, Letícia, então, a gente precisa pensar isso. E olha que o raio do Facebook ainda é acusado, e com razão por quem quer criticar isso, de ter lá uns cálculos que não te faz olhar o que você não quer ver, né? Por sinal, o melhor dos mundos, quando você estiver quase saindo de férias, faltando uns 5 dias, começa a curtir feito maluca cachorrinho e gatinho, velho. Cachorrinho e gatinho fode filho de amigo. E sai de férias. Aí quando você chega no destino das suas férias, você quer descansar, mas o vício não permite que você não olhe pro Facebook. Só olha. E as férias, cara, fluem. Que é uma maravilha. Agora, experimenta, antes das férias, ficar curtindo política, morte e filminho de gente sendo degolada. Você não tem férias, você fica enjoado, você fica de mal com a vida, tal, não sei o quê. Então, é um bom negócio. Mas... Bom, porque dá acesso a muito mais gente, a gente vê movimentos saindo dali e ganhando força, uma coisa que até então não existia. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma reprodução desenfreada de coisas irresponsáveis. E são os nossos tempos, cara. Com um detalhe. Quanto mais você tem isso para você em termos sociológicos, mais você entende que o mundo seja do seu jeito ou tenha que ser. E a partir disso, o mais animal é tudo do meu jeito agora. Esse é o nosso mundo. A antítese da democracia. O que for possível do nosso jeito, no tempo em que for possível. E normalmente no longo prazo. Por isso que eu defendo tanto a educação política na escola. Porque eu preciso construir uma barreira entre o seu ímpeto de consumidor, de desejoso de tudo ao mesmo tempo agora, para mim, do meu jeito, e o nosso momento e o nosso modelo de viver em sociedade. Porque se eu tomar isso aqui como verdade para tudo, eu não te tolero. Se eu não te tolero, eu não convivo com você. Se eu não convivo com você, eu vou te exterminar ou vou ser exterminado por ti. E não é esse o mundo que a gente pode querer pra gente. E aí volta em tudo que a gente discutiu, a caneta é tua e você toma uma decisão relacionada à minha vida. É muito estranho, cara. É muito desafiador. É muito desafiador. O que, na minha opinião, torna a carreira de magistrado ainda mais fantástica. Ela não deve desautorizar nem desanimar. Pelo contrário. Ela deve fazer com que as pessoas se sintam ainda mais desafiadas. Mas a se prepararem para além daquilo em que normalmente o concurso exige. Que, na minha opinião, e com todo respeito, é um pedaço pequeno do desafio que você vai ter em termos profissionais. E é retrato do que fizeram com o ensino jurídico na história do Brasil. Massificaram a ponto de transformar esse ensino ou este profissional, na imensa maioria dos casos, e com todo respeito, num mero técnico operador de lei, a ponto de ter gente que defenda que exista curso técnico de direito. Técnico. Aí ser empilhador de coisa. Pensar são outros 500, em muitos casos. E a gente precisa de um juiz que faça isso. Portanto, aqueles que estão enfrentando e querem enfrentar esse desafio, fica a provocação, boa sorte, mas principalmente fica o meu agradecimento por fazerem o nosso país melhor. Beleza? Valeu, gente. Obrigadão. Sucesso aí.